Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda sessão deste ciclo da mitologia grega. Encontrámos-nos há bem pouco tempo, no dia 14, no dia de Eros, em que falámos e contámos o mito de Eros e Psique, e tivemos também uma belíssima interpretação do grupo Artes e Orfeu, com um recital sobre poemas de amor. Não sei se talvez muitos de vós tenham estado presentes. Hoje o tema é a heroicidade. Vamos falar de heróis. Vamos falar e temos como protagonista Perseu. E quem é que foi Perseu? Antes de mais, para enquadrar, antes de irmos um pouco a leituras. Perseu, se nós fizermos uma pesquisa em dicionários mítico-etimológicos, dizemos que Perseu, o nome de Perseu em si, vem de Persépolis, ou seja, polis de cidade e Persé do destruidor. Então Persépolis significa o destruidor de cidades, aquele que deita tudo por terra, que parece que está a desmoronar tudo. Mas talvez seja porque a seguir à destruição vem uma reconstrução. Por vezes numa sociedade que possa estar muito decadente, com muitos problemas, ou às vezes até a nossa própria vida, que pode estar o caos, precisa de algum deitar abaixo de algumas ideias, de algumas rotinas e começar a reconstruir. Então este herói vem com este nome nesta sequência, nesta ideia. Se tentarmos procurar um significado mais anterior ao período helenista, podemos dizer que significa também terra. E por isso este destruir e este voltar a lavrar para dar nova vida, é isto que este nome nos inspira. Dentro da mitologia grega, vamos falar em termos de heróis, temos Teseu, temos Heracles, muitas vezes só conhecemos por Hércules, e temos então este Perseu, que até é bisavô de Heracles. Heracles, aquele que tudo faz crer. Então, se este Perseu é um avô, é alguém ancestral, é Heracles, já vamos começando a entrar no espírito de que é alguém com muita força e que abre um caminho que depois virá um Heracles, com os seus 12 trabalhos, com a sua grande transformação do mundo. Podemos também afirmar que Perseu, miticamente, é aquele que fundou a cidade de Micenas. Ele vem de uma cidade que se chama Argos, mas que também teve este papel fundador desta cidade. Micenas, que se situa mais ou menos a 90 km de Atenas e bem próximo de Argos. E tanto Micenas como Creta são duas cidades que vão ser o berço daquela que será um dia o período que nós chamamos clássico, o apogeu da civilização grega, mais ou menos entre o ano 490 e 323 a.C. Este é o período em que a civilização grega está no seu ponto máximo. Então Micenas e Creta antecedem, são cidades com um grande desenvolvimento, mas que fazem esta preparação. E é aí que entra Perseu. Agora, para um início desta atividade, e para introduzir o grupo Artes e Orfeu, eles vão ler uns certos, algumas passagens de toda esta história, de todo este mito. E quem é que foi o autor destes textos? Foi Públio Ovídio Naso, muitas vezes também conhecido como Ovídio. Foi um poeta romano que viveu no primeiro século a.C., que tem várias obras escritas e por aquilo que escrevia também ele foi exilado, portanto uma vida conturbada por passar alguns limites, algumas barreiras. Uma das obras muito conhecidas de Ovídio chama-se A Arte de Amar, mas não só sobre o amor ele escreveu, também vai tocar temas muito melancólicos, como a tristeza, as perdas no fundo de amor. Tem um livro muito conhecido também que se chama Heroides, em que ele vai contar a história de figuras, de heroínas mitológicas que choram por saudades dos seus amantes. E, relativamente a toda a história grega, chega o livro que são as Metamorfoses.
É composto por 15 livros, o que nós atualmente chamamos 15 capítulos, e é no capítulo 4 que vai entrar esta aventura heroica. Mas toda a obra das Metamorfoses começa desde o caos primordial, desde o início dos inícios, até a época que ele assistiu, que ele presenciou, do grande apogeu que foi César, um grande representante, um grande líder político do fim da República, e Augusto, o primeiro grande imperador. Então, no início a grande maioria, os primeiros livros que compõem as Metamorfoses são algo mítico, mais misterioso, e termina com algo mais histórico. E no livro quarto entra a história de Perseu e as suas aventuras. E por isso, sem mais demoras, vou passar a palavra para que toda a plateia, toda a assistência se possa inspirar com Perseu. Até já. Se pedisse a sua mão, eu, Perseu, filho de Júpiter e daquela que, aprisionada, Júpiter engravidou com fecundo ouro. Eu, Perseu, que vencia a Górgone de cabelos de víbora, com asas vibrando, ouso viajar pelas brisas dos céus. De certo me prefeririam por genro a qualquer um. Tentarei a tais dotes somar mérito. Assim os deuses me ajudem. Façamos um acordo. Se a salvar com bravura, seja minha. Os pais aceitam estas condições. Quem teria hesitado? E imploram e prometem, além disso, o reino como dote. Eis que, tal como a nau veloz de esporão em riste sulca as ondas, impelida pelos braços suados dos remadores, assim o monstro corta as ondas com o embate do peito. Já só distava dos penhascos quanto a funda das Baleares, girando consegue o chumbo lançar através dos ares, quando de súbito o jovem, tomando impulso com os pés, salta lá para cima entre as nuvens. Mal na superfície do mar surge a sombra dele, a fera encarniça-se contra a sombra que vê. Tal como a ave de Júpiter, quando avista em campo aberto uma serpente, expondo a Febo o dorso lívido, pelas costas investe contra ela, e para que não vir para trás a cruel boca, crava-lhe as garras ávidas no pescoço coberto de escamas. Assim, o descendente de Ina mergulha a pique no vazio em veloz voo, atira-se ao dorso, crava o ferro até ao curvo gancho na omoplata direita da fera, que soltava rugidos. Atingida pela grave ferida, ora se ergue altíssima nos ares, ora mergulha nas águas, ora rodopia como o javali feroz que a matilha de cães aterroriza, ladrando à sua volta. Usando as velozes asas, ele escapa-se às dentadas ávidas, e onde encontra descoberto, ora o dorso coberto de lapas, ora os flancos, ora onde a cauda afiladíssima termina em peixe, golpeia sem parar com a espada encurvada. O monstro vomita a água do mar à mistura com rubro sangue. Com os salpicos do mar, as asas molham-se e ficam pesadas. Já não ousando confiar mais nas sandálias ensopadas, Perseu vislumbrou um rochedo cujo cimo sobreleva ao nível das águas quando estão calmas e fica submerso quando o mar se agita. Pousou nele e, agarrado com a esquerda à primeira saliência, repetidamente, 3, 4 vezes, enterrou o ferro no ventre. Um clamor de alegria e aplauso inundou o litoral e as casas celestes dos deuses. Rejubilam, pois, Cassiope e Cefeu, o pai, saúdam-no como genro e declaram-no assistência e salvador da sua casa. Libertada das suas correntes, a jovem avança a passo, prémio e razão daquele feito. Quanto a ele, toma água para lavar as mãos triunfantes
e não vá estragar na dura areia a cabeça de cabeleira de víbora, faz o chão macio com folhas, cobre-o com algas nascidas no mar e pousa a cabeça de medusa, filha de forco. A alga fresca e ainda viva absorve no seu interior poroso o poder mágico do monstro e com o contacto endurece e assume nos ramos e na folhagem uma rigidez inédita. Ora, as ninfas do mar experimentam este facto assombroso em muitas outras algas e divertem-se por suceder o mesmo e fazem-no multiplicar-se lançando sementes delas à água. E ainda hoje esta propriedade permanece nos corais, pois com o contacto do ar tornam-se rígidos e o que era um ramito flexível dentro de água, fora de água fica pedra. A 3 deuses dirige Perseu outros tantos altares de turfa. O da esquerda, a Mercúrio. O da direita, a ti, Virgem da Guerra. O altar do meio é de Júpiter. A Minerva sacrifica uma vaca. Ao dos pés alados, um vitelo. Um touro a ti, Deus Supremo. De imediato toma Andrómeda como prémio de tal proeza, mas abdica do dote. Himeneu e Amor vão à frente, brandindo as tochas nupciais. As chamas saciam-se de fartos aromas, grinaldas pendem dos tetos, por toda a parte ressoam as liras e as flautas e as canções, demonstrações de alegria, de espírito feliz. Abertas as portas de par em par, o átrio de ouro fica todo escancarado, e os dignatários dos cefenes acorrem ao banquete do rei, sumptuosamente preparado. Terminado o jantar com belíssimo vinho, dádiva de Baco, relaxa-me o espírito. O descendente de Linceu indaga do tipo de vida e da região, dos costumes e do caráter do povo. Logo que disto informou, disse Cefeu: Vítor, Agora, ó grande herói, conta-nos, peço, com que bravura e por que meios lograste separar essa cabeça aí de cabelos de víboras? o parente de Agenor conta então que no sopé do frio Atlas fica um local defendido pela proteção de uma sólida mole. À entrada dele habitavam irmãs gêmeas, filhas de Forco, que dividiam entre si o uso de um único olho. No instante em que uma o passava a outra, com ardilosa astúcia, ele tinha-o furtado da mão estendida. E por paragens recônditas e inacessíveis, ásperas fragas e florestas ravinosas, chegara à morada de Gorgone. Por toda a parte, pelos campos e pelos caminhos, ele vira estátuas de homens e animais, mudados de seres vivos em pedra, por olharem para Medusa. Ele, porém, apenas vira a imagem da arrepiante Medusa, refletida no escudo de bronze que trazia no braço esquerdo. E quando um pesado sono dominou as víboras e ela própria, cortou-lhe a cabeça do pescoço. E do sangue de sua mãe nascera Pégaso, o veloz corcel alado, e o seu irmão. Juntou ainda os perigos, todos verídicos, da longa viagem, quais mares, quais terras, que lá do alto contemplara debaixo de si, e as estrelas que tocara com o bater das asas. obrigada então ao Grupo Artes e Orfeu. Vou passar então aqui a contar-vos o mito, a contar mais alguns detalhes, agora que já tivemos alguns destes momentos mais tocantes, mais épicos. Então, toda a história começa no chamado Reino da Argólida.
Era um reino que era dividido entre Argos e Tirinto. E havia 2 irmãos que se odiavam desde o início, desde o útero materno, que não se podiam ver. Um chamava-se Acrício e o outro chamava-se Preto. Acrício ficou a governar Argos e Preto ficou a governar Tirinto. Acrício era casado com uma princesa que se chamava Eurídice. E deste casamento, desta relação, nasce uma filha, de seu nome Danae. E este rei, Acrício, começava a ficar preocupado, porque tinha tido apenas uma única filha e não vinha um filho. E ele já estava a temer pela sua descendência, temia pelo seu futuro, pelo futuro de todo o reino. Então vai ao oráculo pedir conselho. Se vem ou não vem um descendente, o que é que vai acontecer? E o oráculo responde e diz-lhe: não só não vai vir um filho, não só não vais ter um filho, como o filho da tua filha te irá matar. Acrício ficou petrificado e aterrorizado de medo e pensou: como é que eu posso fugir a este destino? Isto não se pode concretizar. E então coloca a sua filha numa caixa de bronze bem selada, ela e uma ama, e pensa: se ela viver naquela caixa, se não tiver filho nenhum, eu não vou ser morto e vai tudo ficar bem. O que é que acontece? Zeus, que estava no Olimpo, mas que tinha um coração frágil, que de vez em quando deixava o seu filho endiabrado acertar-lhe umas setas flamejantes de amor, e tinha a grande fragilidade de cair de amores facilmente. Então, Zeus não foi exceção desta vez com Danae. Mesmo ela estando naquela caixa de bronze, ele sabia, antes dela ter sido escondida, que ela era de uma beleza tremenda. E por isso fica encantado e, ao ver a caixa, decide enviar uma chuva de ouro. E essa chuva de ouro vai entrando nas ranhuras do cofre de bronze, entrando nas arestas, entrando nos pequenos espaços que havia entre a caixa. E Danae fica grávida. E daí vai nascer Perseu. E nasce quase às escondidas, sem Acrício saber, e tem ali um período de início de vida, de infância, em que ele está escondido. É cuidado por uma ama e ninguém mais sabe que ele ali está. Mas a mentira tem perna longa, tem perna curta. E então Acrício, quando descobre que este ser, este filho, que não podia nascer de maneira nenhuma, já tinha vindo ao mundo, mata a ama, manda assassinar a ama e coloca a sua filha e o seu neto numa caixa de madeira e atira mar fora. E esta caixa vai andar mar adentro e como dali e aquele menino com aquele sangue de Deus conseguem sobreviver. Aquela caixa não é destruída por nenhum monstro, não é destruída batendo em nenhum penhasco. E é assim pescada por um bom homem. Numa ilha, em Sérifo, havia Polidectes, um rei muito mau, um tirano, que tinha um irmão bondoso, que se chamava Dictys. E é este Dictys que vai pescar, que vai encontrar esta caixa e que a vai resgatar. E quando abre e vê que daquela caixa de madeira está ali um jovem, uma criança muito bela, e aquela princesa frágil decide tomar conta deles. E vai dando uma educação a Perseu, vai o protegendo e vai o tornando um homem com garra, com fibra, com valentia. Polidectes acaba por aceitar que o irmão resgatou aquela família, acaba por ir tolerando tudo. E tudo vai estando bem. Mas vai reparando que, de facto, esta princesa, esta mãe de Perseu, era muito bonita. Mas vai-se controlando e tentando não cair de amores, nem forçar a nada. E um dia decide fazer um jantar, reunir toda a corte, todos os homens mais bravos, mais valentes daquela ilha. E todos, na tentativa de agradar este Polidectes, vão-lhe oferecer um cavalo. Portanto, cada homem que está naquele jantar pensa: o que é que se pode oferecer de melhor a um rei? Um cavalo. Mas Perseu
criado por este homem que lhe foi dando valentia também, entre muitas outras coisas boas, muitas mais virtudes, decide, não, eu vou-te dar ainda algo melhor, eu vou-te dar algo que toda a nação ainda precisa mais. Nós precisamos é que as górgonas, aqueles monstros terríveis, sejam destruídos. Então o que eu vou fazer é trazer-te a cabeça da Medusa. E vou, no fundo, resolver um problema. Para ti e para todos. E Polidectes pensa, assim, enquanto Perseu se ausentar, eu vou conseguir conquistar a sua mãe. E por isso diz, jovem, vai, traz a cabeça de Perseu. E pensa para ele próprio, leva o tempo que quiseres, podes até nem voltar. Então começa esta caminhada deste valente. Primeiro, o que é que ele precisaria para começar todo este périplo? Precisaria quase até, para enfrentar esta Medusa, de ajuda divina. E por isso vai ser Hermes e vai ser Atenas que o vão apoiar, que lhe vão dar um suporte. Atenas vai-lhe dar o seu escudo e Hermes vai-lhe dar a sua espada afiada. Mas ele só com estas duas armas não poderia lá chegar. É preciso ainda chegar às chamadas Fórcis, ou também são as filhas de Forco, também chamadas de Greias, também chamadas de Velhas. Eram uns monstros que só tinham um olho e um dente. Aliás, partilhavam um único olho por elas três. Então é preciso chegar a essas Greias, porque são elas que lhe vão dizer como é que se chega às ninfas, porque são as ninfas que lhe vão dar o equipamento final que ele precisa para poder ir derrotar as górgonas. Então ele consegue, no meio de muitas aventuras, chegar então até elas. E no meio daquela atrapalhada toda de só terem um olho, ele consegue roubar o olho e dizer, devolvo-vos a vossa visão se vocês me derem o caminho até às ninfas. E assim acontece. E então Perseu caminha e consegue chegar às ninfas, que lhe vão dar os equipamentos todos. As sandálias aladas, que também pertenciam a Hermes, mas que eram as ninfas que o tinham, e também o capacete de Hades. Aquele capacete que quem o coloca se torna invisível. E assim já tudo parece preparado para ele iniciar a sua batalha. E consegue então chegar ao esconderijo, onde estes três terríveis monstros, com presas de javali, com mãos de bronze, com asas de ouro, terríveis, monstruosas, valentes e fortes e assustadoras, que Perseu, não tendo medo, define ali naquele momento uma estratégia. Perseu chegou às três Greias, que não estava a dizer os seus belíssimos nomes, a Énio, a Dínio e a Préfedo, estas três chamadas as velhas, que estavam sempre na penumbra, na agitação da água, perto dos rochedos, e então Perseu consegue lá trocar-lhes as voltas com o olho, e daí também segue a caminho das ninfas, e as ninfas dão-lhe o equipamento, as ferramentas, os utensílios, que vão ajudar a compor toda esta preparação a caminho das górgonas. E então Perseu consegue aproximar-se destas monstras, destas víboras, e qual era a particularidade? Apenas a Medusa era mortal, apenas ela poderia ser morta, poderia ser combatida. As outras duas havia pouco a fazer. E então, face a esta situação, que Perseu percebe que é exatamente no sentido da Medusa que tem que ir. Tinha o seu escudo de Atenas, que vai começar a poli-lo, e pensa, a víbora com os seus cabelos terríveis, que atacam, e com o seu olhar em que tudo o que fixa, tudo o que vidra, petrifica, então eu não posso me deixar, os nossos olhares não se podem cruzar, eu tenho que ser mais inteligente. E começa então a polir o seu escudo. Vai polindo, lapidando, para que ele consiga ficar no máximo da sua ação reflexiva, para que consiga exatamente tudo o que ali atinge se reflita.
E então direciona este escudo para o olhar da Medusa. E nisto então a Medusa fixa o escudo, fica ali apavorada, naquele instante pensa, vou petrificar, não vou petrificar, e nisto com a espada de Hermes bem afiada, corta-lhe a cabeça. E daí que é desse sangue, desse pescoço cortado, que vai nascer Pégaso, que vai nascer este cavalo alado. Este cavalo que alguns se poderão recordar que vai ser também ele utilizado por Heráclides. E assim aí é o apogeu desta viragem deste herói. Ele aqui modifica-se, há uma transformação, há um renascimento. Há uma morte dele que não é física, quem morre é a Medusa, mas há termina um ciclo psíquico, mental, em Perseu, e vem toda uma nova força, toda uma nova garra para começar a colocar-se ao serviço. E então coloca no seu alforje a cabeça de Medusa, o alforje que se chamava Quibisis. Mantém o seu escudo, mantém a sua espada, mantém o seu capacete, e aqui vai utilizá-lo, porque é colocando o capacete de Hades que fica invisível e consegue fugir das outras górgonas. E começa todo um caminho de Oriente para Ocidente. E então vai atravessar as Hespérides. E aí encontra-se com Atlas, o terrível titã, que carrega tudo às costas, que quer dominar tudo, que quer controlar tudo. E aí Perseu vai tentar negociar um pouco com ele, vai tentar conversar, estabelecer um pouco de diálogo. Mas vê que dali temos um terrível ser que não quer mudar de opinião, que não quer, no fundo, até quase dividir o seu pedestal com ninguém. E no meio daquele confronto, Perseu entende, ok, Atlas, daqui não vai haver uma boa resolução, não vai trazer nada, só vai tentar manipular os outros, só vai tentar controlar os outros. E por isso utiliza pela primeira vez a cabeça de Medusa, aponta a cabeça para Atlas e ele fica em pedra. E acabou-se ali menos um tirano, menos alguém que está a tentar ter todo o poder e todo o controle. E caminha em direção à Etiópia. Aqui vai caminhando, no sentido de Ocidente a Oriente. E quando chega a este país, vê que tudo está desolado. Vê que ele está a ser dominado por um monstro terrível marinho e que tudo está muito assolado numa grande tristeza, numa grande penumbra. A Etiópia era governada por Cefeu e Cassiopeia. E porquê que este país estava nesta grande tristeza? Porque Cassiopeia queria ser a mais bela. Queria ter, em algumas versões até se fala que Cassiopeia até possa ser a Hera, que queria tudo para si, queria o domínio, queria a monopolização. E os deuses, no fundo, castigam esta sede de poder. E então enviam este deus marinho para aterrorizar, para atemorizar todos os seus habitantes. Cefeu vai ao oráculo de Amon e vai tentar consultar este oráculo no sentido de perceber o que é que pode fazer para que este monstro marinho deixe o seu país, deixe o seu território, deixe os seus homens. E no oráculo diz: só há uma saída, que é sacrificares a tua filha, Andrómeda. Ela tem que ser agrilhoada num rochedo, perto de toda esta agitação marítima, e tem que ser entregue ao monstro. E só assim haverá a salvação. E é neste momento em que Andrómeda é agrilhoada e está muito aterrorizada que Perseu, no seu sentido de justiça, no seu sentido de dever, vê: eu aqui tenho de agir. E aqui é quase como o mito que vos contava sobre Eros e Psique. Eros, que Vênus tinha-lhe dito: tens que destruir Psique porque eu tenho de ser a mais bela, não posso ter uma simples humana a ocupar o meu lugar, por isso faz-lhe mal. E o que é que acontece a Eros nessa altura? Cai de amores por Psique, portanto corre tudo mal. E aqui é um pouco Perseu também que ver aquela fragilidade, e assim como Psique também tinha ido para o alto da montanha para ser sacrificada, a pedido como ordem do oráculo, porque sempre que se visita o oráculo, sempre que se pede
sempre que queremos saber o que é que o futuro nos reserva, aquilo que depois nos é dito acabará mais tarde ou mais cedo por acontecer, como algo inevitável, e assim é nestes mitos. Então, a partir do momento que Perseu vê toda esta fragilidade, no fundo cai de amores. No fundo também este grande herói, que já dominou a Medusa, precisa desenvolver em si um lado mais sensível. E não pode ser um herói de coração frio, não pode ser duro, tem que haver uma sensibilidade. E é esse lado que no fundo é desenvolvido com Andrómeda. E então utiliza mais uma vez a cabeça da Medusa para tentar destruir e resolver toda aquela situação. Aparece então quem? Fineu, que era já o prometido, o marido prometido de Andrómeda. E então Perseu vai mostrar a cabeça da Medusa a Fineu. E no meio daquela agitação toda, a tentar estabelecer a ordem, os próprios pais de Andrómeda são atingidos também por este olhar petrificante de Medusa. E no fundo fica tudo petrificado. E então ele com a sua amada, ele com Andrómeda, sai então ali daquele país, que pelo menos ficou com a situação mais apaziguada. Ele já salvou a amada que acabou de encontrar, precisa de retornar à ilha de Sérifo, precisa de voltar, precisa de salvar a sua mãe. A sua mãe não poderia ficar nas mãos de Polidectes. Então vai fazer o caminho para Argos. E quando chega àquela ilha, àquele espaço, àquele território, também petrifica, usando a cabeça de Medusa, petrifica Polidectes. E ali termina também um grande tirano. Mas ele precisava de voltar a Argos, porque era ali a sua terra natal, era ali que ele pertencia. E fazendo todo o caminho do herói, precisa sempre de voltar ao seu espaço. Precisa sempre de voltar ao seu centro, precisa sempre de voltar onde ele realmente pertence. E por isso, a caminho de Argos, tendo também ele, não esquecendo, levante também ele a sua mãe. Acrício, o seu avô, cheio de medo do que o oráculo tinha dito, que o teu neto te vai matar, fugiu para Larissa. E então Perseu governa Argos. Fica sob o controle, controlando toda aquela região. Mas, no fundo, o passar do tempo vai causando um certo esquecimento. E então, num dia de festividades, já que parecia que tudo estava bem, vai haver uma série de jogos. E então Acrício vai ver esses jogos, esse desporto, esse momento de convívio, vai vê-lo a Argos. E aí Perseu está nos seus lançamentos de disco e vai ferir, e acabando até por matar acidentalmente no meio desses jogos o seu avô, Acrício. O que é que acontece? Assim ele não se sente digno de governar o seu território, o seu país, porque matou a sua família, matou aquele que lhe tinha no fundo dado vida. E por isso vai falar com Megapentes, que era filho de Preto, que era filho do seu tio, que governava Tirinto. E no fundo fazem uma troca. Megapentes vai governar Argos e Perseu vai governar Tirinto. E assim, no fundo, tenta-se apaziguar aquele pena-poça, aquele oráculo que não deu para contornar. Algumas versões dizem que é nesse momento em que ele não agiu, em que houve aquele acidente, que Atenas lhe tira a cabeça da Medusa e que lhe vai colocar no seu escudo. Outras versões dizem que quando ele já está a regressar a Argos, que naturalmente, já tendo desenvolvido e utilizado aquelas armas, e que aquelas armas que lhe foram entregues já fazem, ele já não precisa delas fisicamente, porque ele já as desenvolveu interiormente, então nessa altura ele devolve as suas armas a ambos, entrega a espada a Hermes e entrega o escudo a Atenas. E por isso, já tendo contado muito sucintamente o mito, vou partilhar convosco uma breve apresentação. Então, aqui, como título também ilustrativo e para vermos como este mito inspira sempre
inspirou sempre como as outras grandes epopeias, as outras grandes histórias, seja Ovídio, seja Homero, seja Hesíodo, sejam estes grandes poetas, qualquer um deles que cante estas histórias, elas vão sempre ficando com marcas em nível artístico. E aqui posso-vos mostrar uma peça que se chama Pátera, que corresponde a um prato largo, como se fosse quase um vaso, que era utilizado nesta época da Grécia até como um cálice em que se podia beber, mas também com outra função, de ser utilizado como em rituais, em que aqui se colocava água, em que aqui em rituais de sacrifício de animais, por exemplo, que se podia colocar sangue, portanto que se podia colocar vários conteúdos e que se derramava, chamada a libação, portanto em cerimónias no fundo. E esta peça interessante que pode ser vista no Museu Nacional de Arqueologia, que foi descoberta em 1909 e que foi encontrada então na aldeia de Bispo, no distrito de Castelo Branco, encontrada no conjunto com outros utensílios no interior de uma rocha e estava completamente protegido e preservado. Quer dizer, o detalhe de uma peça tão antiga, estamos a falar de algo que não terá sido feito na época, no apogeu grego, mas na época romana, mas que remonta a essa época, portanto falamos de uma peça com muitos séculos e que está tão bem preservada e com tantos detalhes. Reparem como aqui temos Atena com o seu escudo, que vem auxiliar Perseu, aqui com todos estes detalhes que nós já fomos falando, aqui a decapitar a Medusa e aqui estão as outras górgonas, Éstine e Euríale. E eu acho que é bem interessante e um grande privilégio ainda termos esta peça assim, neste estado de conservação. Depois, caso tenham visto o nosso vídeo promocional desta atividade, utilizei como pano de fundo um azulejo que nós podemos encontrar num dos recantos do Jardim do Marquês de Pombal, em Oeiras. E que aqui temos outra cena do mito em que temos Perseu a ir salvar a Andrómeda que está agrilhoada. Portanto, um belíssimo azulejo. Saindo dos amantes de arqueologia para aqueles que amam a astronomia, portanto, tentando cativar e mostrar imagens que possam nos tocar a todos, temos aqui uma imagem que pertence, é uma carta, que pertence a um conjunto de 32 cartas que se chama Os Espelhos de Urânia e que vão simbolizando vários heróis, várias personagens míticas. E aqui temos então este nosso herói, em que, no fundo, a forma como ele se dispõe, a forma como a carta é desenhada e a forma como ele se dispõe tenta coincidir a extremidade da sua cabeça, a extremidade da Medusa e a extremidade das suas pernas, tentam tocar várias estrelas que constituem a constelação que se denominou Perseu. Então aqui uma pequena imagem. Aqui no centro temos a constelação de Perseu. Reparem como tem ao lado, por isso descansou na eternidade, claro que isto é simbólico, ao lado de Andrómeda. Andrómeda que em vida despediu-se rapidamente dos seus pais e por isso na eternidade nos céus fica ao lado de Cassiopeia e ao lado de Cefeu, por isso aqui conseguiu ficar perto dos seus pais. E aqui Pégasus, aquele que surge a partir da morte e do sangue da Medusa. O que é que pode haver aqui de simbologia, de dar estes nomes às constelações? Pode-nos proporcionar também momentos de reflexão, momentos de inspiração. Imaginem o quão agradável seria, não com o tempo de hoje, que esteve a chover e que o céu está todo coberto de nuvens, mas quão agradável seria numa noite de verão, estrelada, num sítio onde haja poucas luzes das cidades, em que nós conseguimos sempre observar melhor os céus e as constelações, o quão mágico pode ser, e depois de fazer todas estas viagens pelas histórias dos mitos, o quão bonito e tocante pode ser apreciarmos algumas destas constelações, identificarmos algumas destas estrelas e daí também sabermos nos inspirar, sabermos olhar para contemplar estes elementos da natureza e sabendo um pouco desta mitologia que isto nos fortalece interiormente.
É no sentido que, simbolicamente, grandes heróis ficam marcados também no céu. É como se ficam estrelas guia. O que é que a estrela guia faz? Orienta. Quando parecermos mais perdidos, quando parecermos mais desorientados, permite ser um raio de otimismo, um raio de iluminação que nos deixa. Então este é um convite a que numa noite de verão, do próximo verão que se segue, que possam olhar também para as estrelas com outro olhar. Aqui tem um diapositivo que vos fala então da jornada do herói. Já fomos navegando em toda a história, mas em termos de padrão, em termos de perfil do herói, ele vai cumprindo sempre mais ou menos várias etapas. Há sempre uns mais completo que outros, mas vai sempre tocando em certos pontos. Nós chamamos que, e podemos analisar esta imagem no sentido dos ponteiros do relógio, em que vamos do 1 para o 2 e para o 3. E por isso temos sempre uma fase de preparação, uma fase em que o herói não se sente bem e confortável no meio da multidão, não sente que falta qualquer coisa, falta um sentido, falta algo por onde se agarrar, tem que percorrer um caminho diferente, tem que percorrer um caminho inspirador, porque só estar no meio da multidão, no meio do todo, não chega. E por isso há esta fase que nós chamamos de separação do grupo, separação do próprio conforto materno, paterno, do próprio conforto da família e que se vai preparando para construir algo diferente. E depois temos então, e nesta separação ele vai procurar algo muito concreto, que é a sua identidade. Algo que se ele olha para, se o herói olha para o cartão de cidadão, vê aquele nome, vê aquele número, vê aquela identificação, mas aquilo não chega. Se for consultar o seu currículo e ver os cursos que já fez e todas as habilidades e competências que vai adquirindo, mas aquilo também não chega. Portanto, ele não se identifica verdadeiramente com aquele conjunto de palavras, com aqueles diplomas. Há um sentido de fica algo por completar. E então é por isso que vai se naturalmente separando, afastando. E começa a segunda etapa, que nós chamamos de iniciação. Vai tendo provas, tentações, desafios. Perseu aqui é quando sai do conforto da mãe e vai em direção à cabeça da medusa, sai da zona diurna, que nós chamamos de diurna porque está tudo às claras, a realidade é o que nós vemos e ponto final, não há algo mais por descobrir, e vai para a face mais escondida, vai para o desconhecido, em que vai ter que enfrentar medos, porque quando vamos para o desconhecido vamos sempre enfrentar, temos sempre que superar, enfrentar algo que não vamos conseguir controlar, portanto temos que sair da nossa zona de conforto e caminhamos, quando esta missão, esta etapa vai saindo com sucesso, fazemos o retorno. O que é que também se conquista aqui nesta iniciação? É como se fosse, pode ser representado pelo deus Ares, não só, mas também, não é só pelo deus Ares, mas também, no sentido que Ares é o guerreiro, e de Ares vem a palavra Ares, que é o carneiro. Então o que é que faz o carneiro? Se quer ir por um caminho, vai, mesmo que o caminho seja muito estreito, mesmo que o caminho esteja cheio de vegetação, mesmo que seja um carreiro muito pequenino, se ele achar que é por ali que deve ir, vai. Então o carneiro, vindo de Ares, abre caminhos. E o herói faz isto nesta etapa. E, no fundo, conquista verdadeiramente toda esta fase de iniciação quando encontra uma palavra que em grego se chama arte. Portanto, quando conquista um poder interno, quando encontra em si e no seu interior e não é nada exterior, o poder interno. E este arte também vem muito com a ideia do arado. O que é que o arado faz na terra? Quando nós queremos cultivar, quando queremos começar a semear coisas. Portanto, daquela terra que está toda a direito, que está toda plana, o arado vai abrindo fileiras, vai abrindo caminhos para que nós possamos ir colocando as sementes. Então, este poder interno que vamos conquistando vai nos permitindo ir jogando estas sementes. Que se a arte não for abrindo caminho, não vai haver conforto para que as sementes possam germinar. E no retorno, este retorno que o herói faz,
é, no fundo, o serviço à comunidade, à sua família, o serviço à humanidade. Já encontrou o seu fio de ligação, já sabe exatamente para onde deve ir e agora vai colocar em prática. Se fosse um pouco se estivéssemos a falar do budismo, falávamos que era a aplicação da lei da compaixão, que é a lei das leis. Compaixão no sentido de ir restabelecer a harmonia, ir restabelecer o equilíbrio, ajudar a encontrar, ajudar a fazer encontrar aos outros também aquilo que lhes faz falta. E sem mais me alongar nesta preparação e em todo este caminho do herói. Então, nesta preparação-separação, aqui temos simbolicamente Danae, que estava na sua caixa de bronze, mas como qualquer herói resulta sempre de um mortal com um deus, e aqui não foi exceção. Por isso, esta chuva dourada, este elemento divino, foi capaz de penetrar na matéria. É isto o significado simbólico da chuva dourada. É o entrar, no fundo, é a entrada do espírito na matéria. Todos temos isso. Simplesmente o herói consegue reconhecer que tem esse espírito, tem algo mais divino, algo mais profundo, que encarna, que entra no seu corpo. E aqui temos outra grande tribulação sempre dos heróis. Logo desde muito pequeninos, a sua vida é logo colocada muito rapidamente em risco. Os desafios são sempre muitos. É sempre a criança rejeitada. É como Moisés, quando nasce, é atirado ao rio. E é como muitos outros heróis que vão sofrendo logo grandes tribulações do início. E Perseu, que cresce nesta caixa de madeira, esta caixa, o que é que também ela pode significar? É uma preparação, é neste estadio que ele passa da criança ao jovem adulto. É neste período que ele faz a transição entre alguém muito confuso que vai só brincando e um jovem que se vai formando. E reparem no pormenor que esta caixa é encontrada não é por um vilão, é por um bom homem. Dois sentidos que isto pode ter. É Dictys, este bom homem, este bom pescador, que apanha, que tem a encrenca, que lhe sai o grande desafio de encontrar Perseu. Por isso também é um bom homem sem missões difíceis. Não foi a Polidectes que lhe coube educar Perseu, foi ao bom homem. E outro sentido ainda, que é este bom homem que vai fazer o resgate. E nós, no nosso dia a dia, se formos encontrando Perseu em nós, também podemos ir vendo que sozinhos o caminho é sempre mais difícil. E recorrendo ao auxílio dos nossos amigos, também podemos muitas vezes ser resgatados de situações que consideramos que estamos completamente perdidos. Há sempre o resgate, há sempre uma nova possibilidade. E é também muita a ideia de que, quando aqui parece que está tudo perdido, vai-se encontrar uma saída. E por isso, também, às vezes na sequência de uma grande doença, de um despedimento, de algo que nos troca completamente as voltas, uma verdadeira crise existencial, um problema terrível que nos assola a vida, que nos atinge, pode ser exatamente o gatilho para dar um salto, para encontrar uma outra solução, para encontrar finalmente às vezes o sentido, e às vezes até ali estivemos sempre perdidos. Então vamos começando a perceber que esta ideia do resgate do mar tem muito, muito significado. E o facto também de ter passado por todas estas peripécias logo no início faz com que ele vá ganhando um grande sentido de justiça. Porque se tudo tivesse corrido bem até ali, e ele não tivesse sido escorraçado pelo seu avô e encontrar aquele terrível Polidectes a querer a fazer só mal aos homens ali à volta, se esta situação não fosse todo um caos, não despertaria em si aquele fogo de ir combater aquela medusa, a medusa que todos temos. Não haveria, quer dizer, era uma chama que não se acendia e que assim se acendeu. A circunstância, no fundo, também propiciou a que ele sentisse esta vontade de ir mais além.
e então encontra dois grandes apoiantes. Hermes, que é o mensageiro, é quem faz ligação entre os homens e o Deus, é aquele que ajuda também muitos heróis. Por exemplo, se nós formos ver, se nós estudarmos a história de Ulisses, sabemos que é Hermes que vai ajudar quando Ulisses cai completamente na rede de Circe, a feiticeira, e que transforma toda a tripulação que vai com ele, que viaja com Ulisses em porcos, em animais, e é a ajuda de Hermes que vai ser essencial para que ele consiga fazer daquela peripécia, fazer daquele problema uma solução e uma oportunidade. E então é também este mensageiro, este auxiliar que lhe vai dar a espada, e a espada significa muito também, como na história do rei Arthur, significa muito o dever. Portanto, ali Hermes dá-lhe um empurrão e ele agarra o dever e segue. E Hermes também que era o protetor dos viajantes. E Perseu vai começar uma viagem, por isso precisava do seu apoio. E depois aparece Atenas, que lhe dá o escudo. Atenas, que é a deusa protetora das Acrópolis, é a guardiã, com bravura e com inteligência tudo enfrenta, e aqui então o escudo vai ser proteção, mas reparem que foi o escudo que serviu com que a Medusa ficasse ali confusa e ele conseguiu cortar-lhe a cabeça, por isso o escudo não foi só proteção. Ou seja, a inteligência representada pelo escudo foi a verdadeira arma. E por isso não é só saber fugir do perigo, mas saber também quando atacar. E face então a este auxílio, chega, e aqui temos esta imagem representando as terríveis greias, só com o olho em que ele tem que ali de forma inteligente estar a ver qual a estratégia para que elas lhe digam o caminho até às ninfas. E todos nós também vamos tendo um pouco destas greias em nós, que significam os vícios, os maus hábitos, tudo o que seja muito obscuro, tudo o que seja muito negro e que nós às vezes nem queremos que os outros saibam que podemos ter um lado tão negro. E é essa a sua representação de uma forma muito resumida. E chega às ninfas que lhe vão dar, e aqui podemos ver este capacete que foi essencial e estas sandálias que pertenciam a Hermes, mas que eram as ninfas que o tinham. E chegamos ao ponto máximo de transformação, em que ele vai derrotar a grande víbora com os seus cabelos muito longos. E aqui há muita simbologia para ir desenvolvendo. Todos estes cabelos das medusas, que significam muito o mundo psíquico, que o que é que pode ser este mundo psíquico? Todos os pensamentos, que têm esta capacidade de ser muito longos e de ir ferindo. Reparem que podemos aqui colocar todos os pensamentos muito obsessivos que temos, muitas ideias circulares que não nos permitem andar para a frente, ali ficamos presos a remoer, a pensar, e se, e não andamos para a frente porque temos medo e ficamos ali. E essas serpentes que vão representando esses pensamentos são algo que é muito rasteiro. Reparem que as serpentes só andam pela matéria, não vão saindo ali daquele plano. Mas há uma possibilidade que, se forem controladas, conseguem ascender. Que coisa estranha que eu posso estar aqui a dizer. Então reparem que as serpentes que não saem da matéria, que não saem deste mundo rasteiro, se forem controladas podem ganhar asas. Porquê? Porque vamos imaginar um dragão que representa em muitas culturas a sabedoria, não é mais do que uma serpente com asas. Então, algo que pareça muito terrível e que não nos vai ajudar para nada, pode ser então, se lhe dermos outra forma, se lhe conseguirmos dominar, podemos transformar em sabedoria. Então há esta representação destas víboras que parece que não tinham nada de bom para dar. A medusa, tudo o que fixava petrificava. E o que é que isto pode ser também em nós? Tem muito a ver com todo o excesso de controlo, todo o excesso de culpabilidade, toda a minha vaidade, eu querer controlar tudo, ter que ser tudo à minha maneira. Até a própria pedra, não é? O que é que acontece às pedras? Não têm versatilidade, não conseguem também, perante um obstáculo, vê-lo de outra perspectiva. Não há esta versatilidade. Então é tudo isso que
esta medusa representa esta rigidificação da personalidade. Este não conseguir também ser de outra forma. E como é que se combate este mundo psíquico? Com o escudo, que depois de bem polido, ou seja, depois da nossa personalidade um pouco mais alimada, um pouco mais controlada, as arestas mais alimadas, um pouco de aprimoramento de nós mesmos, vamos fazer com que esse espelho reflita. E o espelho representa a consciência. É o nós conseguirmos também olhar para as nossas próprias atitudes, saber olhar um pouco de fora. O quê? Eu sou capaz de pensar isto? Eu sou capaz de ver isto? Eu sou capaz de ter esta ideia tão má? Então é mesmo essa ideia. Confrontando o espelho contra os pensamentos psíquicos, pode haver uma solução. Até porque a consciência é a posse de nós mesmos. Portanto, é mesmo este controle, este domínio, este afastamento. E por outro lado, o que é que ressurge desta junção, deste confronto? Pégaso, que é o cavalo alado. Portanto, é aquele nobre animal, aquele cavalo que muitas vezes é a nossa personalidade, que dominado é como se também deixasse de andar só neste plano da terra. E representa sem dúvida o renascimento. Portanto, a partir daqui, a partir deste momento, e aqui nós podemos ver nesta imagem da saída da medusa, este nobre animal, temos um novo Perseu. Portanto, cumprimos pelo menos esta etapa de iniciação. E é aqui que começa depois o seu regresso. Ele vai encontrar Atlas, que é aquele que carrega o mundo às costas, é aquele que tudo lhe corre mal, está tudo mal, e é só ele é que sofre, e todos nós temos um bocadinho de Atlas, uns mais, outros menos, está sempre tudo mal, está sempre tudo contra, alguém sempre está contra as nossas opções, e ninguém nos ouve, ninguém ouve as nossas sugestões, não valemos nada, está tudo, tudo é negro. E Perseu, que acabou de renascer, não tem paciência para isto. O herói não se vitimiza, o herói não perde tempo em se vitimizar. E por isso ele engole logo, petrifica logo Atlas. E de seguida, como vos tinha dito há pouco, o herói também não pode ter o coração frio, porque herói também, se tirarmos o H, fica Eros. Portanto, tem que ser este homem de proximidade, de fraternidade. E então ele encontrar esta Andrómeda é como se complementar, é como se desenvolve em si o seu lado ânima, desenvolve em si mais esta energia amorosa. E por isso no fundo ele está a completar-se, está a aprimorar-se para chegar ao ponto máximo de um herói, que é o quê? É ser bom governante. E por isso ele, quando retorna, aqui vai salvando algumas imagens dele a salvar a Andrómeda, não vai hesitar a combater os seus inimigos, porque já tem o seu escudo bem polido e já controla a sua medusa interna. Então vai derrubar todos aqueles que ele achar que não estão no bom caminho. Porquê? Porque o ponto máximo, como vos estava a dizer, é que este herói vai acabar por ser um bom governante. Porque essencialmente ele, acima de tudo, governa-se a si mesmo. E então terminamos com esta ideia novamente. Terminamos novamente com esta ideia do guerreiro, já sabemos todo o seu caminho, mas falta perceber um pouco melhor porque é que lhe estamos a chamar guerreiro pacífico. Porque ele acabou de destruir a Medusa, acabou de destruir Polidectes, acabou de destruir Fineu, até acabou por acidentalmente destruir o seu avô. Como é que ele pode ser pacífico? Como é que numa mesma frase estas duas palavras podem conjugar? Então agora convido-vos a pensar em conjunto algo que todos nós temos muito bem claro, que é: o ser humano gosta de ser muito organizado, gosta de usar muito a sua mente racional, a sua mente que tudo categoriza, que a tudo dá nomes, que tudo coloca em gavetas. Precisamos dessa organização, isso é certo. Mas temos sempre uma tendência a colocar tudo no preto e no branco.
a colocar tudo muito nesta categorização, não temos gavetas intermédias. Ou é tudo ou é nada. Por isso, ou é homem ou é mulher, ou é dia ou é noite, ou é preto ou é branco. Não há grande volta a dar. E por isso, se hoje me perguntassem onde é que estás, eu diria muito prontamente, estou em Oeiras, já são 8h40 e não hesitaria, quer dizer, eu não tenho qualquer dúvida das horas que são e do sítio onde estou. Mas, se perguntássemos à Terra que horas é que são, o que é que ela poderia responder? Ela não poderia dizer, eu estou em Oeiras e são 8 da noite, porque há uma outra parte de mim em que eu estou noutro local bem longe que não Oeiras e que podem ser 8 da manhã, e que aqui é noite e que na outra parte de mim é dia. E por isso e por isso vos trago a ideia de que, assim como para a Terra não faz sentido, para nós também pode não fazer sentido, ou que se torna incompleto, ou que vai faltar algo, se tentamos colocar tudo nesses extremos. Portanto, da mesma forma que a Terra tudo integra, também vai sendo importante para o herói fazer esta integração dos opostos. E por isso também convido-vos a ver o termo pacífico, que se pode integrar com guerreiro. E por isso esta ideia de que os extremos podem combinar. Porque ao se complementar e formar uma unidade, surge uma nova ideia. E por isso este pacífico não é o herói que, ao retornar, decide ir para as montanhas e quer uma vida na paz e no sossego, se bem que ir para as montanhas também pode ser muito agradável, e podemos querer os nossos momentos de sossego e de contacto com a natureza, disso não há dúvida, mas não pode ser só isso. Não podemos ficar só perdidos nesses momentos. Então o pacífico não é aquele que se afasta do todo, que se afasta da sociedade, mas aquele que está em paz com a sua consciência. Isso é o mais importante para o herói. É quando se deita na cama, sabe que fez o que tinha que ter feito, sabe que fez aquilo a que se comprometeu. Encontrou o seu sentido e todos os dias, no cotidiano, tenta colocar isso em prática. É como a ideia da arte marcial, que não é a guerra pela guerra. Tem todo um conjunto de rituais, tem todo um conjunto de procedimentos que o ajudam a fortalecer externamente, mas que mais que tudo o fortalecem internamente. É a mesma ideia. E por isso termino com uma última ideia, que é, segundo a visão dos gregos, o herói estabelece 3 vínculos. Primeiro, e não podia deixar de não ser, estabelece o vínculo consigo próprio, portanto um compromisso consigo próprio, em que, como vos acabei de dizer, diariamente ele tem a sua estratégia bem clara e diariamente é tático, e com a sua tática põe em prática a sua estratégia diariamente. E sobre este tema não me vou alongar muito, que daria também ela só uma aula, mas é a ideia de que sabe, tem as ideias claras. Por outro lado, estabelece então o vínculo com o outro e vai, na relação com o outro, tentar combater os chamados aliados obscuros do herói, que é, por exemplo, a cólera. O herói pode ter uma tendência a se encolerizar. Ou seja, perante uma situação que não o agrada, é normal que vá reagir emocionalmente. É normal que perante, por exemplo, um crime, um assalto que está a assistir na rua, sinta raiva, sinta que aquilo não está a fazer sentido, que aquilo não está correto. Mas o herói tem que perceber que não é por essa sensação, não é por essa emoção explosiva que ele vai resolver o problema. Por isso não pode ficar perdido nessa emoção, nesse estado psicológico. Que mais aliados obscuros é que ele tende ou pode tender a ter? Tem muito a ver com a susceptibilidade. É eu sentir que tudo gira à minha volta e muitas vezes sentir que tudo está contra mim. É um pouco como estávamos a falar até do Atlas, que carrega tudo às costas. Ou seja, às vezes até ter um pouco a teoria da perseguição. Achar sempre que tudo está contra as minhas ideias. E, por outro lado ainda, a questão do orgulho. E nesta questão do orgulho é sempre a grande preocupação com a imagem, com a minha imagem, com aquilo que eu posso passar aos outros. Ter muito medo de passar má figura, de não estar no meu melhor.
E por isso então o orgulho vai-se ligando muito à questão da vaidade, da arrogância. Isto é preciso vigiar. E por fim, a intolerância, que tem dois aspectos, que é o não aceitar a diferença do outro e, mais grave ainda, é eu não aceitar as coisas em que eu não sou bom, eu não aceitar as minhas falhas, eu não aceitar as minhas dificuldades. Isto é uma ideia sobre a intolerância que muito pouco se fala, mas que, no fundo, esta intolerância connosco mesmos é o que nos leva a ser intolerantes também com os outros, e por isso começar então por essa primeira parte. E então, o que é que nós podemos fazer para ir resolvendo estes lados mais negros, estes lados mais sombra que tentam aparecer na vida do herói? Tem muito a ver com o respirar, oxigenar. Não é só, não estou a falar do oxigênio ligar-se aos lobos vermelhos e ir oxigenar todas as células e permitir que todos os processos bioquímicos se deem no interior das células, mas é um saber respirar também na relação com o outro. E este saber manter a calma, manter o distanciamento e tentar praticar o bom convívio é o que vai controlar a cólera, é o que vai tentando controlar aquela teoria da perseguição. E é um pouco por aí. O interessante é que todas estas soluções vão tentando sempre ser simples. Difícil é as ir praticando. E por outro lado também a autoafirmação. É a questão de encontrar, como vos falava no início, a identidade, sabendo marcar a minha opinião firmemente, não ter tanto medo de a expor, pode ajudar um pouco à suscetibilidade, à insegurança. E por fim, claro, a prática sempre da humildade. Isso vai também permitir ir trabalhando esta questão da intolerância e eu aceitar que não sou perfeito, que nada é perfeito. E é assim, com esta ideia, que termino, em que o guerreiro, para além de pacífico, o que é que resulta em tudo isto? Se o herói vai trabalhando o vínculo consigo próprio, o vínculo com o outro e o vínculo com a natureza e com o universo, ter sempre noção de onde está e o quão importante é o meio em que está inserido, o que é que ele se vai transformando? Não é só em pacífico, mas em vitorioso, em glorioso. Ou seja, ir compreendendo todas estas etapas que Perseu passou e que nós também podemos ir passando, e que todas estas personagens estão também dentro de nós, vamos tendo um bocadinho de Andrómeda, que precisamos de nos ir recordando, vamos ter o Atlas, vamos ter Fineu, vamos ter os medos de Crício, que vamos querer ignorar e afastar, vamos ter tudo isso. E assim vamos transformando não só em pacíficos, como em gloriosos, como em vitoriosos. E isso dar-nos-á uma satisfação interior, que nada nos pode tirar, fica algo muito interno. E assim, com estas últimas palavras, termino a apresentação da nossa segunda sessão dos mitos gregos. Muito obrigada pela vossa atenção, muito obrigada a todos. E ao Grupo Ortes e Orfeu também.